Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado me assistindo. Eu me chamo Marcos Vinícius e hoje eu vou estar dando aula para vocês sobre isomorfismo de grupos. Eu sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da UVA e essa é uma aula do curso de Estruturas Algébricas. Bem, para estar começando, acredito eu que a gente tem que falar primeiro da palavra isomorfismo. O que significa essa palavra? Isso vai ajudar a gente a pegar o que realmente é isomorfismo. Essa palavra é uma palavra derivada do grego e em tradução literal pode significar a mesma estrutura. Dentro das estruturas algébricas, mais especificadamente nos grupos, aqui a gente vai estar tratando sobre isomorfismo de grupos, lembrando que existem isomorfismos em outras estruturas algébricas. Podemos falar que ocorre um isomorfismo quando os dois grupos têm a mesma estrutura. Os grupos têm o mesmo número de elementos e que eles têm a mesma forma de combinar esses elementos. Então significa que são os mesmos grupos? Não, tem a mesma quantidade de elementos e a mesma operação usual desses grupos. Vejam que eu até coloquei aqui, certo? Que não falamos de mesmos elementos, essa condição não é necessária. Pode ser que ocorra, mas essa condição não é necessária. O isomorfismo é, na verdade, como se ele fosse duas músicas diferentes, certo? Tem a mesma melodia, podem ter o mesmo cantor, tem a mesma quantidade de segundos ali, mas as letras são diferentes. O que o isomorfismo está preocupado é só na questão mesmo da operação do grupo, a operação que a gente está tratando esse grupo e no mesmo número de elementos desse grupo. Agora a gente já falou aqui um pouco da parte da leitura do isomorfismo, que é o isomorfismo, agora vamos para a parte mais matemática, né, que é o que está interessando para a gente aqui agora. Para a gente definir isomorfismo, a gente pode estar buscando essa definição aqui. Sejam G e H grupos e seja F de G em H um homomorfismo. O que é homomorfismo? Aqui, próximo slide a gente vê isso. Calma aí. Homomorfismo de grupos. Se F é bijetivo, então F é um isomorfismo de grupos. Então o que é que vai significar para a gente? Isomorfismo nada mais é que um homomorfismo bijetivo, certo? Então a gente entendendo o que é homomorfismo, entendendo como achar esse bijetivo, a bijetividade da função, a gente já consegue entender o que é isomorfismo, definir o que é isomorfismo, responder questões com isomorfismo. Veja aqui, para a gente começar, eu vou definir isso aqui, que é interessante, tá? Homo vai ter praticamente o mesmo significado de iso, que foi o que foi falado, né, no isomorfismo. Só que, enquanto iso a gente fala de coisas que são realmente iguais, no homo a gente fala de coisas que são parecidas, que são mesmo. O significado de homo na literatura grega é mesmo e o significado de iso é igual. O que é que isso vai diferenciar para a gente? Porque no homomorfismo que a gente está querendo saber é só preserva a operação. Então é só se tem a mesma operação, se continua com a mesma operação. O homomorfismo nada mais vai ser que uma função entre grupos que vai preservar a operação. Então a mesma operação de entrada vai ser a operação de saída e a gente consegue operar entre elas. Vou estar demonstrando aqui para vocês de uma maneira melhor, para vocês verem. Dado uma função f de g em h, se a e b pertencentes a esse g, então isso aqui ocorre. F de A operado com B vai ser igual ao F de A operado com F de B. A operação ela vai se manter quando ocorre a função. Bem, a gente já entendeu o que é um homomorfismo, a gente pode então definir as condições necessárias para que exista isomorfismo. Primeiro, vamos só definir aqui a nossa função padrão de G em H com V pertencendo a G e U pertencendo a H. As condições necessárias, a primeira é que ocorra um homomorfismo. Não vou repetir aqui porque eu já falei, mas o homomorfismo é nada mais do que manter a operação dentro daquela condição que foi estabelecida, que a gente pode, inclusive, testar com essa condição que foi estabelecida. Segundo, é a injetividade da função. O que vai ser essa injetividade da função? Vai significar que valores diferentes de entradas não vão gerar valores diferentes de saída. Como é que a gente pode escrever isso de maneira matemática? Se f de x é igual a f de y, então x é igual a y. Se isso aqui se manter, é porque essa função ela é injetiva. E a terceira e última condição é a sobrejetividade da função. Vejam que essas condições aqui é a mesma, né? É a condição para que ocorra a bijetividade. Só que a gente pode separar aqui para estar melhor explicando, tá? Por favor, gente. E o que é essa sobrejetividade da função? Ela vai significar que todo elemento do contradomínio pode ser formado por algum elemento do domínio. Como é que a gente escreve isso de maneira matemática? Para todo U pertencente a H, que é o nosso contradomínio, existe um V pertencente a G, que é o nosso domínio, tal que f de V é igual a U. Então, a operação no V, a operação no domínio, vai gerar um número que está no contradomínio. Vejam que eu coloquei esse asteriscozinho aqui, gente, porque tem alguns parênteses que é interessante a gente falar, tá? O primeiro deles, uma vez que os grupos já foram definidos. Isso tudo aqui, gente, só vale uma vez que os grupos já foram definidos. Se na sua questão não é informado que os grupos foram definidos, você vai ter que primeiro definir esses grupos, certo? Dentro daquelas três condições que vocês já sabem, para formar se aquilo é um grupo ou não. Porque senão vai estar errado, você pode estar errado na questão por isso, até porque existem outras maneiras de ocorrer o isomorfismo, tá? Não apenas em grupos. Segundo,
Existem outras maneiras de provar a bijetividade de funções e o homomorfismo, tá? Se você está nessa disciplina agora, você vai ver que ao longo da disciplina vão ter outras maneiras de provar a bijetividade, a injetividade, a sobrejetividade e o homomorfismo. Maneiras, inclusive, que não vão utilizar aquilo que a gente está utilizando agora. Mas até esse ponto aí da sua disciplina, com isso aqui que eu estou passando para vocês, você vai conseguir resolver qualquer tipo de questão. Falando em questão, né, vamos para elas. Bem, aqui nos exemplos, né, eu quis trazer um exemplo interessante para que nas entrelinhas dos exemplos vocês já conseguissem pegar algumas informações, certo? Porque vocês vão se deparar com isso ao longo das questões aí. Vamos lá resolver. Mostra que f dos, isso aqui, gente, é os grupos dos números inteiros, tá? Como falava o professor Márcio, z diz inteiros. Mostra que f de z em 2e, no caso, f dos inteiros, no dobro dos inteiros, dada por f de n igual a 2n, é um isomorfismo na operação soma usual dos inteiros. A gente quer procurar se isso aqui é um isomorfismo dentro da operação da soma, que é a operação usual dos inteiros. Gente, nesse momento, tá, eu aconselho vocês que tirem um print aí, eu dei pausa nesses vídeos, e tentem resolver, tentem lembrar as condições que eu falei ao longo do vídeo, voltem nela, utilizem aquilo que eu utilizei no vídeo e tentem responder por vocês mesmos, depois vocês só conferem se a resposta está correta, tá? Eu já vou começar a resolver aqui, tá? Primeiro, homomorfismo. A gente vai ver se nessa função existe um homomorfismo. O que é o homomorfismo? O homomorfismo significa que a operação vai perdurar de acordo com a função. E para estar definido o homomorfismo aqui, eu vou pegar dois elementos aqui dos inteiros. E esses dois elementos dos inteiros eu vou estar operando eles. Então eu peguei aqui dois elementos mn pertencente aos inteiros. Vou fazer aqui o f de m mais n. Ora, mas eu sei que dentro do que a gente estipulou aqui, a operação é nada mais só do que eu duplicar. Então é só multiplicar por 2. Aqui vai ficar 2m mais n. Vejam que aqui a gente está tratando dos números inteiros, certo? Então isso aqui é uma multiplicação usual dos números inteiros e isso aqui é uma soma usual dos números inteiros. Então eu consigo fazer 2 vezes m e 2 vezes n. Quando eu fazer isso aqui, eu vou ter esse seguinte resultado aqui. f de m mais n vai ser igual a 2m mais 2n. Só que veja uma coisa também muito interessante. Esse 2m aqui nada mais é do que o n operado, enquanto esse 2n aqui nada mais é do que o n operado. Então o que isso aqui vai significar para mim? Vai significar que f de m mais n nada mais é do que f de m mais f de n, e isso prova o homomorfismo. Provou que f é um homomorfismo. Vamos aqui para a segunda parte, que é provar a injetividade. E o que é essa injetividade? Se eu tenho uma operação de dois elementos operados, o resultado dá igual, então os dois elementos são iguais. Vou pegar aqui de novo um m e um n pertencente aos números inteiros e vou fazer a operação deles. f de m é igual a f de n. Ora, isso aqui eu posso estar fazendo de maneira manual, certo? f de m eu sei que é 2m e f de n eu sei que é 2n. Já coloquei aqui, 2m mais 2n. Aqui vocês já estão vendo que a gente já tem a nossa resposta, né? Mas para deixar da maneira que a gente quer realmente encontrar o que a gente queria no começo, a gente vai fazer essa multiplicação aqui por 1 sobre 2. Quando a gente fizer essa multiplicação aqui, vai dar que f de m é igual a f de n se isso aqui ocorrer. M foi igual a n. Se isso aqui ocorrer é porque f é injetiva. Agora vamos para o terceiro e último passo, que é provar a sobrejetividade da função. Para me provar a sobrejetividade da função, é só eu pegar um elemento que está presente no contradomínio e provar que eu consigo chegar nesse elemento a partir do domínio. Operando o elemento do domínio, eu consigo chegar no elemento do contradomínio. Então aqui eu já escolhi um elemento m, que ele pertence ao 2e, e vou falar que existe um n, tá ok. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou escrever. O m ele não é o dobro de alguma coisa? É o dobro de um n inteiro? Então eu só vou escrever isso aqui. M, que está pertencente no 2e, ele pode ser escrito como 2n, tendo n nos números inteiros. Veja que é uma coisa interessante. N está pertencente aos números inteiros, então eu consigo estar operando com n também. Quando eu fizer a operação de n, f de n, eu vou ter que o resultado é igual a 2n, que é o dobro de n. E o dobro de n, como eu já provei, é igual a m. Então eu consegui, saindo de um número natural que está pertencente no domínio, chegar num número que está pertencente ao contradomínio. Eu falei natural, acho, mas é inteiro, tá? Peço desculpas por esse erro. Entendo que tudo que eu estou falando aqui é dos números inteiros. Portanto, f é sobrejetora. Provei os 3 pontos, provando os 3 pontos, eu posso afirmar que essa função f aqui é um isomorfismo. É isso, gente. Eu espero muito ter ajudado vocês, certo? Dê uma olhadinha aí no canal do LabVideo, eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa legal, vão tirar suas dúvidas, vão encontrar um material rico de estudos aí, e bons estudos!